Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Tudo Pro Alto e aqui hoje com Sony Maia para começar a segunda parte do episódio da vida de nômade digital, né? E hoje nós vamos começar a falar, né, da parte um pouco mais complicada, né? Qual que é a parte difícil, que é a parte de dinheiro e também os perrengues, né? Que eu aposto que não é tudo às mil maravilhas como todo mundo fala. Mas Sônia, Obrigado aí pelo convite. Já tô me assistindo em casa já, né? Segunda vez já tá em casa. Então, obrigado aí. Vamos falar um pouco dos perrengues, né? Que a parte boa o pessoal gosta de ouvir. Vamos ver se o pessoal quer ouvir a parte ruim também dessa realidade aí de nômade digital. porque tu falou que eu também sei, né? Tipo, ele já tá casado. Então não dá para tu só decidir vou virar nômade digital e pegar a mala e fazer o que quiser, né? Tem que ter aí pelo menos um alinhamento. Essa parte para ti, como que foi nessa mudança de uma casa fixa para virar nômade com a tua companheira? Cara, realmente tem que ter um grande alinhamento ali com a parceira, com o parceiro que a pessoa tá, né? Os dois têm que ter o mesmo sonho, o mesmo desejo, porque não é uma mudança muito fácil, né? Tipo, igual eu falo, ser nômade digital é um estilo de vida. E esse estilo tem que estar dentro dos dois. Se é uma pessoa que é mais caseira, gosta de estar, né, de ter seu lugar sempre fixo ali e fazer essa grande mudança, né, tá sempre viajando, sempre fazendo as coisas, vai ser complicado pro casal, vai ter brigas, porque acaba gerando estresse, né? A pessoa tem que gostar disso. A minha sorte, eu e minha esposa, a gente é muito alinhado, né, nesse propósito, a gente gosta disso. É, foi um pouco difícil no começo, né, nessa empreitada ali, por conta, igual, principalmente quando a gente comprou a nossa casa, né? A gente teve que todo fazer aquela parte de mobília, deixar tudo bonitão ali, comprar, deixar o ambiente que a gente queria, decoração. E minha esposa era mais apegada do que eu, não sou tão apegado e tudo mais. Ela era mais apegada do que eu a isso. Então, quando a gente teve que se desfazer, foi um momento mais difícil, né? Foi a nossa primeira casa junto. Depois que a gente casou e tudo mais, foi a casa que a gente comprou, né? A gente montou ela. Então, foi a nossa primeira casa. Então, ter que desapegar disso foi um pouco mais difícil. Então, aí a mulher, por ser mais vaidosa ali, né, tem as suas maquiagens, né, tem todos os seus acessórios para carregar e tudo mais. A gente teve que até que assistir os episódios da Netflix ali, minimalista, né, tem uma série que fala um pouco sobre ser minimalista, como se desapegar às coisas. Então a gente teve que fazer essa reeducação, porque do mesmo jeito que a gente veio de Portugal, quer dizer, a gente foi para Portugal 3 anos atrás com 2 malas, cada um de 23 quilos, foi com essas mesmas 2 malas cada um que a gente teve que voltar pro Brasil, né? Então a gente teve que desapegar de muita coisa. E a gente é acumulativo, o ser humano é muito acumulativo, né? Então a gente tinha muita coisa acumulada no nosso dia a dia aqui. E a gente teve que se desapegar. A gente teve que desapegar e para ela foi um pouco mais difícil, para mim foi um pouco mais fácil, mas ela tinha muita roupa, né? Todo mês tinha lá, ela comprava alguma coisa. Europa, para quem sabe ali, a Zara, a mulherada que gosta da Zara, é mais barato, né? Não é super mais barato, mas é bem mais barato do que o Brasil, então tinha um poder de compra muito grande, e aí ela teve que vender todas as roupas e tudo para caber nas malas e voltar. Só que era uma coisa que nós dois queríamos, então foi importante a gente aprender. A gente foi um aprendizado contínuo ali, né, das duas partes, mas era muito parceira, igual eu falei, tem que estar bem alinhada com isso. E como que foi sair da casa, sabe, ver a casa esvaziando, assim, porque tu tinha comprado há pouco tempo, tu comentou, talvez no episódio anterior tu comentou algo do tipo que tinha pouco tempo com a casa, né, e tá dando, tu constrói tua vida numa direção, né, fazia pouco tempo que tu falou, não, eu quero uma casa, vou comprar, e agora não quero mais essa casa aqui, eu quero morar no mundo, quero morar em Airbnb, etc. Então, tu lembra dessa sensação de saída? É, aquela sensação de desapego. E é muito engraçado, né? Acho que cada um se apega a alguma coisa. Igual a minha esposa, ela gostava muito de planta, então ela estava apegada com as plantas, alguma decoraçãozinha ali, até que ela queria trazer para o Brasil. Tinha uns vasinhos de planta, que acho que todo mundo em Portugal tem ali, e até da Europa, que é uns vasinhos de planta que você compra no IKEA. Então, toda casa que a gente ia tinha esses vasinhos. E a gente queria trazer e tudo mais, só que quando chegou a hora de colocar na mala no dia para viajar, não coube. E aí acabou até dando para um amigo nosso que morava que mora em Portugal aí. A gente até acabou dando para ele de lembrança. Falou, cara, a gente queria muito levar, mas não cabe na mala, tá de presente.
Então foi algo que mexeu bastante em alguns detalhes. E eu, isso é engraçado, que o que mexeu comigo foi um banquinho. Eu tinha um banquinho que desde que a gente chegou em Portugal, aquele banquinho foi minha escada, foi minha mesinha de cabeceira. Eu usava pra tudo aquele banquinho. E deixar ele foi algo que eu, tipo, minha esposa, caramba, tanta coisa, sofá, cama, televisão, tanta coisa, você tá se importando com o Uhum. banquinho. Eu falei, pô, mas esse banquinho fez parte da história, deixar ele aqui, né? Eu acho que Sim. foi isso. Outra coisa que aí já entra um pouco na parte dos perrengues, que eu sinto uma saudade da minha máquina de café. Eu tinha uma máquina de café semi-profissional lá, eu gosto muito de café. Então, essa máquina eu Aham. trouxe para o Brasil, só que o que acontece? Na Europa, em Portugal, é 220 volts, né? Em São Paulo é 110, então a máquina não funciona. Lógico, dá para Nossa. fazer as adaptações e tudo mais, usar transformador, tudo. Até tentei usar um transformador lá, mas não foi a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo a gente tá viajando, então não dá pra ficar levando essa máquina. Então eu deixei na casa da minha mãe a máquina, ela tá lá. Mas eu sinto falta da minha rotina de acordar, fazer. Eu gosto de fazer o leite vaporizado e tudo. Então eu tinha toda aquela coisa de barista. Então é uma das coisas que eu sinto falta dessa rotina ali. Então foi um momento, esse momento foi um pouco mais triste, vamos dizer assim, né? A casa a gente tinha ficado um ano. Só que assim, você compra uma casa durante um ano, só que até você deixar ela montada mesmo, confortável, vai uns 6 meses no mínimo ali. Então só depois de 6 meses que a gente já Uhum. estava ficando mais confortável. Então foi muito. O tempo foi muito curto ali, né? Então foi um pouco mais triste, mas ao mesmo tempo a gente estava empolgado pela aventura, né? Então são Uhum. escolhas que a gente Uhum. tem que fazer no dia a dia, né? Ser mais apegado, mais Sim. fixo, ou aproveitar a oportunidade de se aventurar. Então isso nos empolgava também. Então era uma mistura de felicidade com tristeza, com ansiedade. Então, cara, é uma mistura Uhum. de sentimento, assim. É, que louco. A vida é meio imprevisível, né? Tipo, tu faz um plano e tu fala, putz, agora eu vou me aquietar aqui porque eu tô comprando a casa, montando ela, mas daqui a pouco não é mais isso. Não Só é que mais. aí vem também um pouco, né, da próxima parte, que é a gestão financeira. Eu imagino que deve ter mudado bastante o que tu fazia antes, quando estava em Portugal, com tua casa fixa, né, teus custos, ter uma previsibilidade maior, supermercado, porque tu tá num local e tu vai ter aquela rotina sempre, né? Então, como tu conseguiu se adaptar para ter uma rotina financeira, ou talvez o controle financeiro, estando em lugares diferentes a cada mês, 2 meses, assim? Então, é uma coisa até que não mudou tanto do que eu já fazia, mas é porque eu sempre tive uma boa educação financeira, assim, desde jovem, desde adolescente, é até estranho adolescente ter educação financeira, mas eu sempre passei muito perrengue ali na minha vida, né? Meus pais ali são bem humildes e tudo mais, e eu falava, cara, eu não quero ter que ficar contando dinheirinho para fechar o mês zerado, né? Tipo, gastar tudo. E aí eu sempre fiquei pensando como fazer essa gestão financeira e tudo mais. O meu primeiro princípio ali, né, a primeira regra é gastar menos do que eu ganho, né? Então esse sempre foi o meu princípio, nem que tivesse gastar menos era sobrar R$ 10 ali, R$ 20, né? Então eu sempre tive esse princípio e para isso eu tinha que ter um controle orçamentário ali. Então ou eu já fiz aplicativo, na época no Brasil, agora eu estou no Brasil, né? Mas quando antes de ir para Portugal, eu estava no Brasil, eu usava aplicativos, né? Tem várias apps que você consegue usar e fazer isso. Hoje, atualmente, eu uso o Excelzão, porque me dá um pouco mais de flexibilidade. Mas eu sempre tive esse controle financeiro. O que é esse controle financeiro? É um orçamento, basicamente. Então, eu tenho mais ou menos a média ali que eu gasto de locomoção, né? Então, mobilidade, casa, supermercado, restaurante, trips, viagens. Então eu tenho mais ou menos o quanto que eu posso, o budget para cada um centro de custo ali, né? Então eu sempre fiz isso desde de jovem, então eu sei mais ou menos quanto que eu gasto por mês em cada coisa. Então, quanto que eu gasto de medicamento, quanto que eu gasto para comer fora, quanto que eu gasto de shopping. Então eu tenho um centro de custo que é shopping e outros, né? Que às vezes tem aquelas coisas que é imprevisto. Então eu sempre tive esse controle financeiro. Então isso me ajudou a ter essa vida de nômade que eu tenho hoje, né? Então eu também sempre pensei muito durante a minha vida em juntar dinheiro para que, se eu precisasse de alguma coisa, sei lá, 6 meses sem trabalhar, sem receber salário, eu conseguisse sobreviver, né? Então eu sempre tive isso como meta, como alvo, e é isso que eu vou seguindo. A venda da casa também ajudou a realizar isso, né? A gente acabou lucrando com a venda da casa.
Então eu também criei uma estrutura que me favorece a fazer essas loucuras, essas mudanças e tudo mais. Então eu tenho um caixa ali que me dá uma segurança. E ao mesmo tempo mantenho sempre meu orçamento controlado. Então eu troquei tudo que é conta fixa por conta variável, né? Então o que é conta fixa ali? Quando você tem uma casa, você vai pagar condomínio, você vai pagar água, luz, plano de TV, a parcela, porque eu não tinha comprado uma casa à vista, era uma casa parcelada em até meus 70 anos de vida ali em Portugal, né? Uhum. Então eu tinha parcela. Então tudo isso são contas fixas que todo mês você vai ter que pagar. Eu só substituí conta fixa por conta variável. O que é conta variável? São custos que você vai variando. Igual hoje a gente mora em Airbnb, né? Normalmente a gente utiliza Airbnb, ou se não, a gente vê no OLX, alguma coisa assim. E aí esse custo variável é o quê? Eu tenho um budget para casa, né? O quanto que eu gastaria com a casa. Então quando eu procuro no Airbnb, eu tento procurar naquele range. E esses aplicativos hoje em dia facilitam nisso. Carro, eu troquei de um custo fixo por um custo variável, porque carro você vai ter que pagar imposto, se não é carro que você pagou à vista, você vai ter a parcela do carro, é um custo fixo. Eu troquei por variável. Como que eu faço hoje? Eu já alugo o carro. Então, os 2 meses passados, estava em Florianópolis, fiz um plano mensal, e aí eu tinha um custo ali que para mim é variável, porque esse mês eu falei, eu não quero ter carro. Esse mês eu acredito que eu consigo sobreviver com o Uber. Então eu consigo viver só utilizando o Uber e ainda consigo estar dentro do meu budget. Em alguns momentos passa, né, do orçamento, mas ao mesmo tempo que está passando do orçamento, a premissa de não gastar mais do que eu recebo continua funcionando, eu sempre evito, né? Só se for alguma coisa igual compra de um apartamento, opa, aí é investimento. Então às vezes você vai ter que sair do budget ali. Mas fora isso, eu sempre gasto menos do que eu ganho. Então isso me ajuda a ter esse controle financeiro. Isso para muitas pessoas é chato ficar colocando tudo na planilha. Mas isso me ajuda a ter o controle e fazer essas loucuras que a gente acaba fazendo, né? Eu tenho um controle financeiro muito estável ali, eu sei quanto que eu gasto em cada coisa, sei se eu estou passando, então eu consigo ir me adaptando financeiramente ali todo mês. Então, basicamente, é assim que a gente faz o nosso planejamento financeiro para essas viagens, né? Entendi. E agora tu tá em Curitiba, né? Mas daqui a pouco tu vai viajar novamente. Então, queria entender como que é o teu processo de começar a procurar a nova casa, né? Tipo, como que isso interfere também no teu planejamento financeiro de hoje? Tipo, tu também joga na planilha? Como que tu pesquisa, assim? Então, imagina que eu nunca fiz isso e eu fosse fazer hoje, o que que tu falaria pra mim? Como que seria a forma de abordar isso? Boa. Então, basicamente, vamos falar de Agile. Tipo, os caras já começam a falar de agilidade, né? Eu brinco que eu uso o Scrum. Tem O que pessoal ser. talvez não vai conhecer o Scrum, mas como é um blog, né, um podcast de tecnologia, o pessoal já deve ter ouvido ali sobre o Scrum, né, sobre Sprint. Então, eu falo que minha Aham. Sprint ali é mensal. Então, eu sempre estou planejando o próximo mês. Então, quando eu cheguei em Curitiba, eu já sabia que eu ia ficar. No final, eu acabei tendo que adaptar, que eu não vou ficar um mês, eu vou ficar só 2 semanas aqui, porque a gente teve Sim. problemas, depois a gente vai falar dos perrengues. Mas a gente resolveu ir embora. Mas normalmente o que eu faço? Eu sempre planejo o próximo mês. Eu tenho um mês garantido e aí eu planejo o próximo. E aí igual a casa, entra às vezes pro budget do próximo mês. Então, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que a gente fez quando chegou em Curitiba era fechar a data do próximo Airbnb. Então, a gente começa a nossa pesquisa ali, tipo, de casa, como é que é, onde estão os Airbnbs e tudo mais, localização, começa a conversar com algumas pessoas que moram. É muito Da importante ter próxima cidade já, conexões. né? É a próxima Tá falando semana, da próxima cidade. A gente vai cidade para já. Maringá. Legal. A gente está indo para Maringá, que é a Aham. próxima cidade. E aí a gente começou a pesquisar, conversou com pessoas que moram lá. Essa rede de conexões é importante a gente ter, né? Então eu conversei com as pessoas, falei, cara, qual que é o bairro, qual que é a região? Eu comecei a ser mais criterioso nos Airbnb, que eu sempre gosto de fechar pelo Airbnb porque ele dá uma segurança inicial ali, né? Porque tem aquele seguro, você chega lá, é um lugar que você não gosta, o Airbnb consegue te realocar se for o caso. Então eu nunca gosto quando é um lugar que eu não conheço, eu nunca gosto de fechar por fora, porque às vezes você consegue olhar por LX, olhar para outros aplicativos, consegue fazer esquema por fora. Mas aí eu prefiro usar a plataforma mesmo para fazer isso, quando é o primeiro aluguel. Aí eu já faço a reserva das datas, depois que eu fiz a reserva, tudo certinho, eu começo a olhar como que a gente vai. Igual pelo Florianópolis, a gente acabou indo de avião. Mas aqui no Brasil é muito mais viável financeiramente a gente usar o famoso ônibus, né? O busão. Então a gente já olhou lá, passagem, ônibus sempre Sim. tem, né? Toda hora.
Então também é o mesmo em paralelo que a gente está fechando as datas, eu também olho sempre como que é o ônibus, se é perto da rodoviária, não é? Então a gente já fecha a passagem e fechou a casa. Pronto, é isso que a gente precisa, assim. Uhum. A casa, a gente sempre tenta pegar uma casa, a gente sempre conversa com o inquilino, né, com o dono da casa, se a internet é boa, se tem alguma obra. Lógico que pode acontecer de ter, né, às vezes não pode não querer falar, né? A gente não dá para confiar 100% nas pessoas ali, Sim. mas a gente tem que fazer aquela pesquisa básica, né? Quando ele manda o endereço, a gente vai Uhum. lá no Street View, dá uma olhada, vê a região, vê o bairro, se faz sentido, senão qualquer coisa aí dá tempo de cancelar ainda. Mas a gente sempre planeja o próximo mês e de repente, às vezes até 2 meses. Então a gente sempre é um mês a 2 meses ali de planejamento. Igual Florianópolis, a gente já sabia que a gente queria ficar 2 meses, então a gente fechou tudo para um mês. 2 dias depois que a gente estava na cidade, a gente viu que a casa que a gente estava era boa, o lugar era legal. No outro dia a gente já fechou o próximo mês, então a gente ficou 2 meses sossegado. Então a gente sempre está planejando mês a mês, né? Hoje, atualmente, a gente tem um pré-planejamento até setembro, da onde a gente vai estar. Então, depois de Maringá, a gente já quer voltar para São Paulo para ficar um pouco com a família. Depois a gente quer para Ribeirão Preto. Então, a gente tem mais ou menos um roadmap ali até onde a gente quer em setembro. Mas fixo mesmo é só o próximo mês. Pode ser que de Maringá a gente está ali e fala, cara, vamos ficar mais 2 meses. Fechou. A gente vai e fica mais 2 meses ali. Então a gente consegue ter essa adaptação ali. Mas a gente tem um pré-planejamento até setembro, mas que pode mudar no meio do caminho. Então a gente sempre faz dessa maneira aí. Tu tem tipo um roadmap ali do que tu vai fazer, né? Dali pra frente. Qual que é a próxima, qual que é a próxima. Só que tá mais definidinho o próximo passo daqui O ao próximo próximo mês. mês. Então, O próximo mês sempre tem que estar bem os claro para passos. dar aquela segurança, né? Tipo, Sim, pô, sim. eu tenho uma Claro, segurança. claro. Tu vai acabando um lugar que tu tá, né? Se não tiver já o próximo passo. Depois fica até muito caro, né? Tu pegar as coisas em cima da hora. Legal. E Cara, tu falou aqui. e até, desculpa te cortar, mas Sim, é sim. justamente isso. O ideal de você fechar 1 a 2 meses é porque se você deixa Aham. muito em cima da hora, você também perde variedade, né? Por que é a variedade? Você tem Sim, muito mais oferta ali a longo prazo. Porque às vezes a gente precisa ficar num lugar, normalmente a gente fica um mês no lugar. Aí uma pessoa vai e buca ali, né, reserva ali por um final de semana. Cara, você já não vai ter o mês inteiro, o range inteiro de um mês da casa. Então a quantidade de opção diminui se você ficar muito próximo. Igual agora a gente resolveu antecipar a ida para Maringá. E nisso, quando a gente foi olhar, eu sempre deixo coraçõezinhos lá, minha wishlist e tal, minha lista de desejos ali. E quando eu fui olhar, tipo, já mais da metade já não dava para reservar, porque alguém tinha reservado às vezes um final de semana, alguma coisa do tipo. E o legal do Airbnb é que se sim, você pega mensal, você tem desconto. Então sim. sai mais barato ali, fica a dica ali, né? Quando você fecha um pacote mensal, ele te dá um desconto. Quando você usa a diária, aí já fica mais caro a brincadeira. Legal, é verdade. Até pra viagem em geral, né? Tu pegar muito em cima da hora. Minha próxima também, acabei decidindo em cima da hora, 15 dias antes. Olhei os hotéis, achei ok. Deixa eu só confirmar uma coisa, né? Fechar, tipo, o dia no trabalho de esperar a confirmação das férias. No outro dia já não tinha, já tinha aumentado, sei lá, quase 20% o preço de tudo. Aí eu falei, pô, deixa eu É. fechar logo agora, até antes de ter a confirmação, porque o cancelamento é grátis, né? É uma coisa que tu falou. Sim. Sempre bom olhar isso de quanto tempo você tem para cancelar. Dependendo, vale mais a pena, né? Tu pegar ali aquela casa, beleza, olha, essa aqui é a melhor que tem até então. Agora posso cancelar, né? Uma semana antes, agora eu posso conversar com mais pessoas para saber qual que é o bairro, né? Se é um bairro, o melhor bairro para ficar, e até conversar com a pessoa mesmo, com o dono, para saber. Essa parada da obra é bem, bem interessante tu falar, porque é uma coisa que eu nunca pensei. Não era uma coisa que eu perguntaria, nunca, a alguém no Airbnb, se eu tivesse que viajar e trabalhar, mas obra é um pesadelo, né? A gente está trabalhando de casa já há um tempão, e eu já passei por várias obras aqui, tipo, no prédio do lado, tem um prédio que é tipo na esquina, são 3 prédios longe do meu, mas estava naquele começo de obra ainda, sabe? Tipo, mudando Uhum. tudo, mudando outra parede, assim, só não tinha uma coluna. Puta, foi um pesadelo, assim, de uns dias tu quer chorar, né? Fala, cara, essa merda não vai acabar nunca, né? Porque tem E a obra reunião, né? Tá demora, e não trabalhando, né? Quando tu acaba, e não viaja. acaba. É, É terrível. Mas é sim, terrível, e toda reunião é a mesma coisa.
Quando eu olho assim, eu falo que eu sou tipo um Sherlock Holmes quando eu tô pesquisando casa. Porque eu vou, olho a foto, aí vejo, tento olhar pela janela, assim, às vezes tem uma foto, tem uma janela, eu tipo dou aquele zoom out pra ver mais ou menos onde que dá a janela. Igual teve uma casa que eu achei muito legal, mas só pela janela dava pra ver que tinha aquele tijolinho baiano ainda sem concreto e tudo. Falei, cara, isso aí tem cheiro de obra. Mandei perguntando, falou, sim, estão construindo um prédio aqui do lado. Eu falei, então não, muito obrigado. Porque exatamente, a gente está trabalhando de casa, e eu gosto, né? Acaba a gente não faz investimento em trabalhar em coworks e coisas assim, a gente prefere ter uma internet boa, ter o silêncio da casa e tudo mais. Então a gente tem que ter um ambiente propício para isso. Agora, ficar num lugar que tem obra o dia inteiro, você precisa fazer reunião, não consegue, aí é algo que incomoda, né? Sim, no anterior tu tinha até comentado para dar uma refrescada na memória aqui de quem não ouviu ainda, é, que vocês preferem, né, estar numa casa mais confortável do que estar numa casinha menor que não dá para trabalhar e ter que ainda alugar um outro espaço ou ir para um café, né? Tu prefere ficar na casa mesmo, então já pegar por isso que para ti é importante ter uma casa com internet boa e que não tenha obra durante o dia. E outra coisa, porque agora que tu tá falando de casa, conforto, né? Como que é a sensação de tu estar sempre mudando, né? Porque tu tinha aquele teu banquinho que tu comentou, que era o teu banquinho tá lá na tua casa, tu tem aquela tua plantinha, sabe? Tem várias coisas assim, depois tu começa a trabalhar de casa, pelo menos pra mim, a percepção da minha casa mudou. Eu tinha uma casa muito mais minimalista antes, que tinha várias coisas que eu falei assim, cara, não vou comprar isso, não vou comprar aquilo, eu quero ter a casa muito, muito fácil para eu me mudar a hora que eu quiser. Só que aí foi passando o tempo, pandemia, eu falei, putz, eu preciso de uma mesa melhor, computador, sabe? Ó, precisa de uma outra cadeira. Então a Victoria aqui, só tá uma mesa, ela tá na mesa da sala, não, eu tô incomodado, assim, de ficar revezando naquela mesa, eu vou comprar outra mesa. Agora eu tinha segundo monitor, eu falei, não, eu tenho que ter eu e a Vitória, comprar outro segundo monitor para outra mesa, porque eu também começo a ficar incomodado, né? E assim vai. E hoje, no geral, a casa ainda tem pouca coisa, mas o conforto já foi crescendo. E aí, enquanto eu tô viajando, e às vezes pode ser não no trabalho, mas eu tô editando podcast ou editando vídeo, sabe? Eu sinto falta dessa comodidade quando eu tô em alguma viagem por um tempo mais longo, que eu preciso fazer essas coisas. Beleza, e agora como que tá sendo pra ti, com a casa que tu tinha montado dos sonhos e tu deixou ela pra trás e agora tá viajando e passando por várias? Pô, acho que a gente chegou nos perrengues, né? É, essa vida, vou ser bem sincero, essa vida de nômade, pelo menos do meu estilo, não é pra quem quer ter conforto. Literalmente essa é a realidade. Tipo, a gente tenta, igual eu comprei, né, um monitor portátil e tudo mais, eu tenho uma base igual para trabalhar. Eu criei um ambiente móvel. Então, quando eu cheguei na Europa era mais frio e tudo mais, né? Quando eu cheguei no Brasil, há 3 meses atrás, eu relembrei que aqui é quente pra caraca. Então, uma das primeiras coisas que eu comprei foi aquele ventiladorzinho de mesa, saca? Que fica jogando Sério, arzinho ali, você sério? põe na porta USB. Eu USB? tive que comprar isso, Sim. porque USBzinho ali, porque é algo que. E eu levo pra tudo que é lado daquele cara, porque dependendo do lugar que a gente tá, é muito quente e tudo mais. Então, aquilo ajuda a dar aquela refrescada. Então, ando com um ventiladorzinho portátil, monitor portátil, tenho o meu mouse, teclado e tal. Então eu consegui montar um ambiente mínimo que eu consiga produzir. Mas a mesa que a gente senta, a cadeira que a gente senta, isso são coisas que a gente não consegue levar no dia a dia. Então falar que é confortável é mais uma coisa que a gente acaba muitas vezes olhando quando a gente está vendo Airbnb, tá? A gente está nesse apartamento que a gente está a 33 metros quadrados, a gente viu que, putz, dá para trabalhar, mas não é tão confortável. Porque eu tô trabalhando de costa para minha esposa praticamente no dia a dia, e aí eu falo mais alto, então às vezes os dois estão em reunião e tudo mais, isso acaba atrapalhando bastante. Mas foi por causa de um perrengue que aconteceu. Né? Quando a gente olha Airbnb, a gente sempre tenta procurar um lugar que tem espaço para os dois trabalharem em ambientes separados. E aí a gente tinha visto que tinha uma mesa da cozinha e uma mesa no quarto. E que também tinha Uhum. uma que dava para os dois trabalharem separados. Chegou para ver a mesinha do quarto, o que aconteceu? O Wi-Fi não estava pegando no quarto, não chegava até o quarto. Ah, A internet era muito ruim, e aí
como é um prédio que tem vários Airbnb do mesmo dono, o que, que ele fez para economizar? De vez de ele ter um único wireless ali para cada apartamento, ele colocou um no corredor e aí todo mundo pega essa internet do corredor. Então isso não Tipo faz uma com que o pousada wireless, da apesar vida. do apartamento ser pequeno, exato, não chega até o quarto. Então, para a gente conseguir trabalhar, os dois tiveram que vir trabalhar na sala. Cara, e por isso que a gente vai ficar pouco tempo aqui, a gente resolveu antecipar. Porque não estava um ambiente propício ali para a gente trabalhar, não estava tão confortável assim. Outras coisas no apartamento não nos agradaram, então por isso que a gente acabou resolvendo ir embora mais cedo. Mas por isso que eu falo, não é algo. Quem procura conforto não é a vida, saca? Tanto é porque eu gosto muito de cozinhar, igual eu já falei no outro podcast e tudo mais. E para quem gosta de cozinhar, adora ter utensílios de cozinha, ter sua faca, né? Apesar disso, eu sempre ando com uma faca na bolsa de mão, uma faca de cozinha grande, ando com canivete, ando com um kit básico ali. Mas suas panelas, sua frigideira, você precisa ter estrutura. Igual essa casa tem 2 panelinhas velhas e uma frigideira. Então a gente tem que viver com isso daqui que tem na casa. Às vezes não tem todos os utensílios que você precisa no dia a dia. E aí é adaptação toda hora. Toda hora a gente tem que estar nos adaptando. Então não tem tanto conforto e você tem que gostar dessa vida. A gente, né, o fato que você falou, como que é, tá toda hora mudando. Pra mim, o gostoso é que todo final de semana a gente tá como se estivesse de férias, né? Então a gente tá conhecendo lugares. Esses dias a gente fez um passeio, uma rota do vinho. Aí foi conhecer todo com o processo de vinícolas aqui de Curitiba e tudo mais. Aí depois no outro final de semana eu fui num parque. Aí daqui na próxima semana a gente já vai estar em outra cidade. Eu nem sei o que tem lá e a gente já vai conhecer outras coisas. Então essa coisa de conhecer lugares é que nos agrada e o que nos faz continuar fazendo isso. Essa sensação de sempre estar de férias. Tem um amigo meu que fala, vive uma vida que você sinta sempre estar de férias, né? E é mais ou menos isso. Às vezes vem o feriado e fala, cara, o pessoal aqui, pra onde a gente vai viajar? Não, a gente já tá viajando nesse feriado. A gente só vai aproveitar, igual semana que vem tem feriado. Uhum. A gente só vai aproveitar a cidade que a gente tá. A gente já está de férias, entre aspas, a gente já tá viajando. Sim. Mas o conforto realmente, minha coluna tá indo embora. Eu queria que inventasse É. uma cadeira portátil. Não, tá aí uma coisa para tu olhar nos Airbnbs, né? Ou até pro pessoal, né? Que tem Airbnb começar a colocar com destaque, tem uma cadeira de escritório na casa. Faz muita Com certeza isso diferença. vai fazer Eu muita não diferença. tinha, Vai fazer muita diferença. sim. Eu não tinha cadeira em casa. Quando eu trabalhava. Era raro a gente trabalhar de casa, né? A gente trabalhava junto antes da pandemia. Era raro de trabalhar de casa. E quando era para trabalhar de casa, eu pegava uma cadeira da sala e tava tudo ok. Começou a pandemia, aí fica em casa uma semana, duas, três, vai passando. Porque eu não vou comprar uma cadeira. Passou um tempo, minha coluna estava destruída. De às vezes eu saí da reunião, tinha que deitar na cama para ficar um tempo. E aí eu falei, vou ter que comprar cadeira. E aí foi outra dificuldade, porque aí não tinha cadeira para ninguém, né? Tipo, todo mundo comprando. Mas, então, eu acho que pra mim, desde criança eu tenho coluna de idoso, assim, eu já nasci com coluna de idoso, então se eu não tiver com uma cadeira confortável, pra mim é horrível, dá pescoço. E é o mesmo pra ti, né? Nossa. Sim, pra mim, igual eu falei, já teve situações de Airbnb de eu trabalhar naquelas cadeiras de cozinha antiga de madeira, assim, madeirona, só Sim, sem nenhum estofado. E era o que tinha pra trabalhar, né? É igual eu falei, quando a gente olha o Airbnb, a gente vê tudo isso. A gente vê qual tipo de cadeira que tá ali na cozinha, se tem dois ambientes e tudo mais, mas nem sempre, quando a gente chega, é o que tá na foto, né? Então, às vezes a gente é surpreendido com algumas coisas e outras, às vezes, não tem essa opção, né? Às vezes não tá. As melhores casas que tem tudo, às vezes não tá no budget, então a gente tem que. Né, ou a gente escala, aumenta o budget, ou a gente vai ter que se adaptar ali a ficar naquela cadeirinha por um mês. uhum, E aí acaba a gente, né? O budget nunca fecha, então vamos na cadeirinha ruim. A gente acaba sofrendo um pouco mais no conforto, mas faz parte da vida, né? Não tem muito o que fazer nesse caso, né? Infelizmente a gente não consegue levar uma mesa, uma é, cadeira, e essas coisas a gente não consegue transportar, então é. é ir se adaptando E como uma dá. casa que vai ter um escritório e tudo vai ser muito caro, né? Então, sei lá, pra quem tem Cara, muito dinheiro até é possível, mas não é parte da realidade da maioria das pessoas, assim. Mesmo quem ganha bem, né? Tem que ganhar muito, muito bem mesmo pra conseguir ter conforto ainda enquanto está em Airbnbs, né?
Sim. Normalmente o Airbnb, pensando em férias e tudo mais, o pessoal viaja muito ou com família, ou com outros amigos, né? Essas casas maiores, mais estruturadas. E aí você rachando o Airbnb fica mais tranquilo. Mas para um único casal ali e tal, aí já não é tão viável pegar essas casas tão grandes, né? Porque aí fica mais salgado o valor. E aí sai mais salgado do que uma casa fixa, né? Tipo um aluguel por mais que eu no meu budget eu coloco o aluguel, o condomínio, água, luz, são coisas que eu não pago gás, que eu pagava antes, então eu tenho mais ou menos uma base. Então eu coloco isso na soma. Então eu vejo, cara, faz sentido essa casa? Faz. Às vezes até um pouquinho uma casa mais cara, mas não vou estar pagando internet, não vou estar pagando água, tal. Então faz sentido às vezes aumentar o budget ali. Mas tem algumas casas que são absurdas. Aquela que você olha, pô, achei a casa perfeita. Aí você vai ver o precinho ali no mês, você nem não vai Uhum. dar. E a gente Conta não pensa no fecha. Brasil, a gente fala de casas 8 mil, 7 mil reais por mês, assim. E aí já Caramba. começa a ficar muito caro. Aí já não tem como bancar. As casas normalmente top é por esse valor aí. E uma coisa, ainda pensando em conforto, que tu tinha uma ideia meio maluca pra mim, lá atrás, que tu dizia que ia virar nômade, e tu falava que ia ter tuas panelas. Tu ia viajar com tuas panelas. Eu lembro dessa ideia e eu ficava, sei lá, como assim tu vai viajar com as panelas? E aí, funcionou? Cara, não funcionou por um problema. Ah, Qual que é o problema? O carro. Quando a gente veio aqui, a gente pensou muito de ter um carro. Pensei em comprar o carro aqui, né? Então, se eu tivesse um carro com porta-malas e tudo mais, eu conseguiria colocar um jogo de panela minha, uma frigideira, ter algumas colheres, algumas coisas, umas toalhas, algumas coisas para facilitar o meu dia a dia. Que tipo, se eu chegasse no Airbnb e não tivesse, eu teria dentro do carro. Então a ideia era sim, justamente sim. essa. Eu pensava muito em, pô, vou ter minhas panelas e tudo mais. Quando a gente viu os valores absurdos que estavam de carro aqui, e aí eu vi Aham. que financeiramente não compensava ter carro, né? Até pensando em rentabilidade, fazia mais sentido eu pegar esse dinheiro, botar para render, ainda mais com as taxas Selic e tudo mais que está hoje em dia, colocar isso para investir e aí alugar o carro, eu fui por esse caminho de alugar o carro. Só que ao mesmo tempo, igual eu falei, às vezes tem mês que eu alugo, tem mês que eu não alugo, né? Então eu não fiz um pacote mensal, tem uns pacotes a longo prazo, mas como a gente ainda tem, a gente chegou agora no Brasil, a gente também está pensando se vai ficar no Brasil a longo tempo, se a gente vai fazer umas viagens para fora, tudo. Então a gente preferiu continuar nos custos, ter todos os custos variáveis ainda. E aí mantemos o carro alugado e gasolina aqui também está muito caro, acho que isso no mundo inteiro, né? E às vezes viajar de ônibus para fazer esses translados aí faz mais sentido para a gente financeiramente. Então a gente teve que abandonar a ideia de ter, igual eu falei, eu tenho as minhas coisas minhas. É uma faca de cozinha, que ainda faz sentido, igual aqui a gente chegando, não tinha uma faca grande para cozinhar mesmo, é só aquelas as faquinhas de serrinha, e aí fica difícil de cozinhar, cortar uma cebola e tal. Então eu sempre ando com uma faca e canivete, que é aquele canivete que tem abridor de vinho, né, tesourinha e tudo mais, que também esses dias a gente comprou um vinho, chegou aqui, cadê o abridor? Não tinha. Opa, tem um canivete. Então algumas coisinhas a gente acaba levando no dia a dia ali, mas as panelas infelizmente não deu certo. Por enquanto. Pô, Vamos ver que se pena. uma hora É, esses preços diminuem. mas se tu for viajar entre países, né, como tu pretende fazer depois, aí vai ser quase impossível, né, ficar viajando com panela. Ainda mais, por exemplo, se for dentro da Europa mesmo, né, que tu vai estar quase sempre na low cost, tipo, panela já adiciona quase o preço da passagem, só de ter uma mala a mais, então vai ter que se acostumar, né, com essa com a falta da Exatamente. tua, porque era uma coisa que tu gostava, né, fazer uns drinks diferentes, fazer cozinhar, então algumas das renúncias para tu ter essa flexibilidade. Essas coisas, igual eu falo, a gente acaba abrindo mão de algumas coisas para ganhar outras. Por isso que eu falo, é uma vida que provavelmente vai cansar em algum momento. Eu sempre falo isso, né? Eu sei que não é que eu vou viver minha vida, depois, quando tiver filho, eu vou colocar o filho na mochila e a gente vai sair viajando. Vai ter algum momento que eu vou querer me Seria irado. parar, me aquietar. Também, tem muita gente que faz, eu conheço pessoas que fazem isso. Tem Eu um vejo, casal eu de vejo amigo aqui. nosso que mora no trailer. Nossa, que louco. Então, é, é muito louco. Dá pra fazer também com filho. Mas esse momento, não sei, vamos ver. Eu falo, minha vida é uma caixinha de surpresa. Não dá pra planejar muito. Eu acho que vai cansar. E Sim. aí eu vou querer ter.
Quando eu achar o lugar, eu acho que quando a hora bater, você chegou no lugar, você se encontrar, você fala, cara, não quero mais sair daqui, já vi muita coisa e tal, Uhum. agora é hora de me aquietar. Mas não dá pra planejar ainda, né? Ainda é muito cedo. Muito É, pra viver ainda, é muito isso. pra ver. A gente falou no episódio passado da flexibilidade, né? Tipo, depende do teu momento de vida e às vezes tu vai ter um outro momento que agora eu sinto. Os dois, né? Você tem que sempre estar alinhado, tu e a Cauã, né? E agora vocês sentem que tem que parar. Agora tu comentou algumas vezes sobre questão de preço, né? E aí, retornando ao episódio anterior, que vai estar o link aqui também na descrição, para quem não viu, mas tu tinha comentado que tu trabalhou um tempo aqui na Europa, você estava na Suíça, né, que era a tua base, depois foi para o Brasil. E aí também tu comentou agora há pouco sobre o preço do carro. Eu não sei se tu comentou offline no episódio anterior, mas eu lembro que você falou para mim que o preço estava absurdo, absurdamente caro. Tu tomou um susto com o preço de carro, preço de eletrônico, né? Foram 3 anos que mudou muito. Mas tirando essas coisas assim, como que foi a tua percepção em voltar no Brasil e começar a viajar assim? O preço na Europa estava parecido, mais barato, mais caro aí? O que que tu encontrou? Cara, poder de compra, literalmente, eu tenho sentido bastante aqui a falta do poder de compra, né, que a gente tinha na Europa. E eu falo assim, de algumas coisas, por exemplo, supermercado. Realmente no Brasil tá bem caro as coisas, né? Supermercado e restaurante, assim. Eu lembro que o restaurante a gente ia bastante e tal. Normalmente, quando eu mudei para Europa, eu parei de ir em restaurante porque eu achava muito caro, né? Os restaurantes na Europa, comparado, eu preferia comprar as coisas do supermercado, sendo que antigamente aqui no Brasil eu saía muito mais para comer fora, né? E aí quando eu voltei com essa ideia, eu fiquei surpreso que tá muito caro também comer fora no Brasil. Então, foi alguns choques que eu tive. O maior de todos, os aluguéis eu já estava preparado também, né? São Paulo nunca foi barato, eu sou, né, nascido e criado ali em São Paulo, que é das cidades mais caras do Brasil. Então, não me assustei tanto com os aluguéis que eu já tinha vindo preparado para isso. O que mais me surpreendeu foi o carro, né? Porque a gente acabou falando offline. Antes de vir para a Europa, eu tinha acabado de comprar um carro, um Fiesta, tinha pagado não lembro quanto, 48 mil, num carro 0 km, bonitão, com os opcionais e tudo mais. E aí eu falei, pô, vou voltar pro Brasil, vou ser 3 anos e tudo mais. Se eu quisesse pegar meu carro de novo, provavelmente vai estar muito mais barato do que isso e tudo mais. E quando eu cheguei aqui, eu descobri que o mesmo carro de 2018, se eu pegasse ele hoje, estaria valendo 50 mil. Tipo, eu pagaria 50 mil. Carro mais Como velho. assim? Tipo, ele tá mais caro, né? Tá mais velho e tá mais caro. Não faz sentido na minha cabeça. E aí eu fui entendendo um pouco dessa realidade. Depois também a gasolina. Eu lembro quando eu saí do Brasil, a galera tava reclamando porque a gasolina tava chegando quase a 5. Não, tá absurdo, a gasolina vai bater 5. A gasolina era 4 e pouquinho, e o pessoal xingando que ia bater 5, e hoje a gasolina já passa de 7. Já tá 7,5 mais ou menos ali a gasolina, dependendo da região que você tá. Então isso aí, o poder de compra, de locomoção, estão bem caros no Brasil. Na Europa, eu acabava não andando tanto de carro, assim, tipo, a gente acabava pegando mais transporte público, Uber e tudo mais. Mas eu acho que aqui, né, a Europa tem uma infraestrutura diferente do Brasil, né? Acaba, né, igual para fazer essas viagens a gente tem as companhias low cost. Eu lembro que de Portugal para Londres a gente conseguia comprar passagem por 9 euros, assim, tipo, no low cost. Aqui, para fazer essas viagens, tem que ser ônibus. De avião é quase impossível. É muito caro. A empresa mesmo pagou, eu tive que ir para São Paulo e tudo mais, esses tempos, Floripa, São Paulo, e de volta foi quase 3 conto, né? Tipo, 3 mil reais para você, quase uma Nossa. viagem do Brasil-Portugal. Porque era uma passagem meio em cima da hora, tal. Então é basicamente isso. Ou você compra com muitas antecedências a passagens, que mesmo assim não são tão baratas, ou você viaja de rodoviária. A rodoviária, querendo ou não, ainda é o modo mais econômico de viajar dentro do Brasil, né? Então é uma Uhum. diferença, né? Enquanto você estava ali aí na Europa, você consegue fazer vários países e pagar pouco, apesar que Sim. hospedagem é caro, né? Eu lembro que eu pagava, às vezes, uma diária, 80 euros, né? Para ficar num lugar legal e tudo, dava mais ou menos 70, 80 euros ali.
aqui ainda encontra umas diárias, tipo Sim. 100 reais aqui, sem conta. Então, isso é diferente. Lá o transporte era mais barato, mas a hospedagem era mais caro. Aqui o transporte é bem mais Sim, caro sim. e a hospedagem não é tão barata. Entendi. Então não teve uma queda assim, né, de custo voltando para aí agora. Porque quando eu cheguei aqui, quando nós chegamos aqui, era bem diferente os preços, né? Dá para sentir muita diferença do euro pro real, né? Hoje tu sente assim que as coisas ficaram muito mais caras, né? Aí, se eu entendi direito. Sim, hoje a gente tá mais caro, igual você falou, não teve. Ah, vim pro Brasil, você tá economizando mais do que lá e tal. Pá, não sei dizer, porque, igual eu falei, na verdade o budget sempre é o mesmo, é bem parecido, assim, igual eu falei, o orçamento a Uhum, gente acaba não mexendo tanto, então a gente sempre tenta viver com aquilo, né, que a gente tava, então a gente sempre mantém o mesmo padrão, é mais o dinheiro que a gente consegue guardar. Em alguns momentos a gente conseguiu uhum, guardar mais dinheiro na Europa, até por conta da oscilação do euro. Então, por isso que aí tem que fazer as conversões. Por isso que eu falo, às vezes o euro estava mais caro, aí às vezes o euro está uhum. mais Difícil. barato. Então, é difícil. Às vezes eu conseguia juntar mais dinheiro ali, e às vezes a gente conseguiu juntar mais dinheiro aqui. Então, oscila. Mas, assim, a qualidade de vida meio que se Uhum, manteve a mesma, porque eu falo, quando você tem um orçamento fechado, você costuma viver naquele estilo de vida, é mais tranquilo fazer. Então, no meu caso, é mais o dinheiro que eu consigo guardar. Então, teve lá momentos, meses que eu consegui guardar muito mais. Aqui teve um mês que eu quase não consegui guardar nada, que foi o primeiro mês que a gente chegou, porque a gente estava se adaptando. Então, vai fazer 3 meses aqui agora. Então, você sabe que no Brasil a gente ainda está ajustando o nosso orçamento. A gente ainda não tem uma clareza muito boa como é que tá. Alguém me perguntou, Sônia, quanto que tá o. Quanto custa a água, a energia no Brasil? Eu falei, cara, não sei ainda. Tipo, a é, gente não mas você paga nem paga energia, isso, né? né? A É, gente- sim, tá tudo no preço. então, O que tu vai sentir é mais então, por isso que supermercado, eu falo. talvez, né? Supermercado, É, transporte. é supermercado e transporte. Igual, casa. Em Floripa a gente pagou um aluguel mais caro. Aqui a gente já pagou metade do preço. Por ter essa flexibilidade variável, depende, né? Igual lá tinha um conforto bem melhor. Aqui um conforto menos. Só que ainda quando a gente estava na Europa, quando a gente quis economizar, a gente alugou um quarto na casa de um amigo e tudo mais. A gente alugou um quarto que ela tinha reserva lá, mas aí o conforto também não era dos melhores. Aí teve um mês que a gente resolveu ficar um mês no Airbnb. E aí Airbnb em Portugal é caro, e aí a gente pagou mais caro. Então a gente sempre está equilibrando, né? É, isso tem que estar preparado para essa flexibilidade também, né? Nisso, na questão de preço, assim. E tu já chegou a Mas olhar? por isso que eu ainda falo ali do. Por isso, desculpa cortando, mas é por Sim, isso que eu sim. falo de ter o orçamento claro, né? Você tem que ter. Quando Aham. você tem um Só que orçamento, tem o mais ou menos um budget limite. do quanto você pode gastar, você vai se adaptar. É igual a gente estava Uhum. falando de ir para o Uruguai esses tempos. Já pesquisei e vi que lá no Uruguai a gente. O custo de vida é maior, é 30% maior que São Paulo. Então a gente vai ter que adaptar ali também, né? Então a gente vai ter que, pô, no nosso orçamento, uma casa que a gente teria muito mais conforto, que a gente pegaria uma casa de 3 quartos aqui em Curitiba, ou sei lá, em Maringá, ou em qualquer outra cidade ali do Nordeste. Pô, talvez lá a gente vai pegar um apartamentinho de 33, igual aqui, um apartamento de 33 metros quadrados e vai pagar o mesmo preço que a gente pagava numa casa gigante em outro lugar. Mas a gente vai dar. O budget é aquele, então a gente se adapta àquilo. Então vai sofrer um pouco mais, mas a gente vai estar em outro país, vai poder conhecer o Uruguai, conhecer as praias, conhecer um monte de coisa, né? Então a gente se adapta ao nosso budget. Então por isso que a gente acaba não sentindo, é mais a questão do conforto mesmo que vai sendo alterado conforme você vai andando por aí. Tu usa algum site para comparar os preços assim? Porque para saber assim a casa é fácil, né? Tu vai saber a localização, quais são os bairros, onde está o centro, assim, tentar achar onde ficar perto de um metrô da vida, né? Ou pelo menos onde tenha bastante ônibus, né? Ou se não conseguir alugar um carro. Então acho que assim, cada localização é o mais fácil de saber o preço e de comparar pelos milhares de sites, né? Mas supermercado, alimentação, preço de táxi, sabe? Ou até o aluguel de carro, essas são coisas que são mais complicadas assim de medir porque tipo, tu não tá lá para ver qual é, né? Tu usa algum site ou tu faz alguma coisa para comparar ou tu só vai e tenta se manter nesse orçamento que tu cria para essas diferentes categorias? Igual, depende se é no Brasil, como as coisas são mais parecidas. Eu acho que eu me baseio muito em São Paulo, e todo mundo é a primeira cidade mais cara do Brasil. Então eu já passo do pressuposto que nada vai ser mais caro que São Paulo.
E São Paulo eu conheço os preços ali. Então o budget já tá meio que para cima, né? Então, quando é no Brasil, ali é mais fácil fazer essa estimativa de quanto que vai se gastar. A alimentação, a nossa, é muito básica, né? Tipo, a gente não tá sempre comprando salmão, essas coisas. É igual eu falo, de dia a dia de nômade é ovo, a gente tem ovo, tapioquinha, queijo que não pode faltar, um leite, uma granola. Então, basicamente, a alimentação é aquilo, que não são coisas tão caras, então a gente consegue se manter. Aí agora, quando a gente pensa em outro país, aí sim a gente já tem que fazer uma pesquisa maior. Então a gente usa tipo Skyscanner, a gente começa a pesquisar sites, blogs, então é meio que pesquisa no Google, igual quando eu falei do Uruguai. Eu joguei lá custo de vida, comecei a ver youtubers que estão lá, que acabaram de lançar vídeo, fazendo vlog, vendo alguma coisa assim. Então eu vejo vídeos mais recentes de 2022, tal, máximo de 2021, mas eu pegar sempre do ano para poder começar a olhar e comparar o preço. Então já, né, igual o lugar que a gente tava olhando, eu vi uns youtubers que fizeram um passeio no mercado, mostraram o preço das coisas. Fui olhar carro, vi o absurdo que era para alugar o carro, falei, talvez já não vai dar para, né, já começa a planejar, talvez já não vai dar para pegar um carro lá, a gente vai ter que. Então deixa eu começar a pesquisar como que é andar de ônibus por essa cidade. Então a gente já começa ônibus, vamos colocar ali, né? O carro sempre vai ser a opção mais cara, mas ao mesmo tempo é a opção mais confortável e mais rápida para conhecer vários lugares. Igual Florianópolis fazia todo sentido, porque a gente ficou no norte da ilha e transporte público não era bom. Então era mais caro, mas para a gente poder conhecer o que a gente queria conhecer, precisava daquilo e a gente teve que investir, né, um budget a mais em questão de carro. Então, tipo, vou gastar mais em carro, então eu vou ter que diminuir talvez nas refeições fora. Então a gente sempre faz esse equilíbrio também. E outra, o que precisa, né? Agora com esse negócio do Covid e tudo mais, às vezes tem algumas. Lá tava pedindo seguro agora para Covid, né? Seguro saúde. Então, opa, é mais um custo. Eu lembro que ela tá dando R$ 400 por cabeça, 500, uma coisa assim, para ficar um mês, né, bem de alto, bem alto. seguros e tudo. Ah, como que eu consigo. Então, como eu consigo seguro? Aí, tipo, será que tá no nosso budget isso? Talvez não esteja. Então, vale a pena a gente fazer um planejamento de economizar grana agora para a gente vai ter que passar do orçamento naquele mês. Então, já começa a economizar desde agora para poder fazer um tiro mais longo, né? Então, é por isso que eu sempre falo, a gente tem que ter um roadmap, como eu falei, setembro, até setembro mais ou menos, o roadmap tá pelo Brasil, e aí depois a gente já começa a pensar para fora. Mas aí é bom a gente pensar um pouco antes, né? Então a gente sempre tá conversando, vamos para algum outro país, não vamos, tá, então quanto que a gente vai precisar de dinheiro, né? É, Mas é sempre bom sim, pesquisar, né? Esses valores. Então eu uso o sim, sim. Google. Basicamente essa é a resposta, blogs, vlogs e tudo mais para poder extrair essas informações. E tudo isso também com pelo menos um mês de antecedência, como tu falou, o que tu fazia sobre a casa. Para todo o resto, tu pesquisa tudo, já vai montando um mês. Brasil é um mês, se for para fora do país, aí já tento pensar ali mais a longo prazo, né? Tipo, Europa Aham. hoje já tá mais tranquilo, porque, pô, a gente ficou Sim. 3 anos, então a gente acaba, né? E a gente viajou bastante por aí, então a gente já tem mais ou menos uma noção da Espanha, né? Possuir, a gente foi dos países mais caros e para os países mais baratos ali, né? Então a gente já tem uma noção de quanto que custa as coisas. Então a Europa é mais tranquilo, mas a gente tem muita vontade de ir para outros países, por exemplo, Canadá, né? É um lugar que a gente nunca foi e eu gostaria muito de ir ainda esse ano para lá. Mas eu não tenho noção de quanto que tá os valores, o quanto que é casa. Então, na verdade, hoje já tem um pouco mais que eu já comecei a fazer os estudos. Só que aí você vê que é uma coisa que eu penso que é final do ano, mas já estou começando a pesquisar desde agora. O quanto que a gente precisa para conseguir se manter um, dois, né? Como é uma viagem maior, às vezes eu já penso até, pô, vale a pena ficar os 3 meses ali ou ficar 2 meses. Então, depende de onde a gente vai, eu nem penso em um mês, já penso mais a longo prazo porque o transporte é caro. Então, se todo mês a gente ficar trocando de cidade, também isso fica caro. Então, 2 meses para mim é o ideal para ficar numa cidade, né? Igual Florianópolis, a gente teve o gasto de avião, que foi um gasto alto, mas no outro mês a gente já estava lá. Então, a gente não teve esse gasto de locomoção entre cidades, porque isso é um gasto muito alto. Então, o ideal de quando a gente vai para fora é não ficar um mês, ficar até mais de um mês ali, porque esse gasto de locomoção é bem alto, né? Sim, sim. Uma coisa que eu estava pensando aqui também é que depende também pro gasto, até com acomodação, do tipo de trabalho de cada pessoa, né? O
os nossos, né, exige muita reunião o tempo inteiro, então não dá para tu estar num lugar mais barato ainda, mas eu conheço algumas pessoas que fazem também como nômades, que eles ficam muito em hostels, mas tem vários hostels agora que tem um lugar para o espaço para trabalhar, né, apesar, às vezes é um pouco mais barulhento, mas tipo, o cara que é developer, ele pega um fone de ouvido com noise cancellation ali, e consegue, eu conheço um que faz isso, e acha tranquilo, assim, depende do ambiente, por causa do fone de ouvido dele. Só que para quem tem mais reuniões, né, aí é a ideia. Ou tu vai pegar a casa mesmo, ou pelo menos vai ter que ir para algum local que tu consiga ter um pouco mais de privacidade, dependendo do assunto, e silêncio, né? Então, acho que é outra coisa que acaba Cara, influenciando bastante. eu falo que eu sou o nômade Nutella, né, mano? Porque eu vejo várias pessoas assim, tipo, tem uns vlogs que eu olho e tudo mais, que tem galera que viaja de van, né? E Sim. vai via rodar o mundo de van, tem gente que vai, faz as loucuras, hostel, essas coisas. Eu procuro sempre ter o conforto mínimo ali, que pra mim é importante. Por isso que eu falo que eu sou Nutella. Eu gosto de ter um Airbnb, eu gosto de ter meu espaço. Igual você falou, eu sou casado hoje em dia, né? Eu e minha esposa junto. Então a gente gosta de ter o nosso momento, gosta de ter, tipo, se sentir em casa, saca? Tipo, cheguei na minha casa e tal. Apesar de a gente gostar muito de fazer conexões, então toda cidade que a gente vai, faz amizade, encontra pessoas, né? Ela tem o Instagram dela que acaba, né, conhecendo, fazendo várias conexões ali. Tem pessoas do trabalho, hoje tá todo mundo trabalhando remoto, né? Então até na minha empresa mesmo, eu conheço pessoas do Brasil todo e pessoas que estão até fora do Brasil. Então nessa eu falo, gente, eu vou estar em tal cidade, tal dia. Eu moro aqui, igual Maringá, já tenho, né, uns 4 bar marcados já com o pessoal de lá ali. A família dela também é de lá, então a gente sempre tá fazendo conexões. Mas eu acho que é aquele momento de quando eu chego na minha casa, é minha casa, eu e ela, gosto de ver uma TV, assistir minha série. Não é uma pegada, o rosto, essas coisas, não é uma pegada que eu goste tanto assim, né? Então não é o meu estilo de viajar. Eu prefiro ter o nosso lugar, nossa casa e tal, e ter essa tranquilidade, né? Mas é por isso, mas aí tem a ver com o financeiro de cada um. Tem gente que não consegue, e a maneira mais barata é isso. Eu tava vendo pessoal que é nômade numa van. Cara, o custo deles é baixíssimo o custo para eles poderem viajar e estão viajando o mundo todo também. Mas eu falei, já é algo muito roots para mim, que aí já não. Eu prefiro às vezes investir um pouco mais de dinheiro ali, graças a Deus eu tenho a oportunidade de fazer isso, de ter esse conforto mínimo para tá viajando. Mas aí é o meu estilo, né? Então acho que cada um tem sua forma de viajar, seu estilo ali. Sim, depende muito da pessoa, do financeiro, depende de muita coisa. Até às vezes a pessoa tem um financeiro bom, mas gosta dessa vibe de hostel. Porque é diferente, né? Tu conhece mais pessoas. Tem lugares como aquele que aqui perto da minha casa, o Celina, né? Que é tipo um hostel, um coworking space, etc. Uhum. Mas é muito barulho. Mas eu conheço um cara que ficou lá 3 meses, tá? Aqui no Porto. E ele mudou de lá agora, mas ele ainda Caramba. fala assim: olha, era muito legal porque eu saía para trabalhar, tem um lugar, e eu conhecia alguém todos os dias, sabe? Ele falou: então isso eu sinto falta. Mas ele falou que toda vez que for para uma cidade nova, ele vai tentar procurar esse tipo de lugar, sabe? Pelo menos para a primeira semana, e depois ele vai para a Airbnb da vida, algo do tipo. Então, depende muito, né? Do estilo. Tem informação suficiente na internet para você ver diferentes gostos. Tem gente que vai para casa muito mais luxuosas, como eu falei, que eu também já vi. E aí depende do estilo e de quanto você consegue pagar por isso. E aí, mudando um pouquinho de assunto, eu fiquei pensando aqui, né? Tu contou de alguns perrengues, tu contou de não poder ter levar tua panelinha, mas ter tua faca, né? São coisas assim mais tranquilas, não é nada tão grande, quer dizer, pra mim, pelo menos, não sei pra ti, porque cada um é cada um, né? Mas já teve algum momento que tu olhou assim, que faltou alguma coisa, que a casa não era legal, que tipo, o bairro não é legal, e tu pensou assim, putz, eu fiz bobagem, ou até foi além de pensar assim, cara, será que essa vida é mesmo pra mim? Tipo, teve algum momento ali nessa ideia toda, ou tu ainda tá naquela fase de lua de mel com a ideia de ser nômade? Cara, igual eu falo, a facilidade me ajuda, mas perrengue eu tô passando um agora, né? Tipo, igual a gente falou, vamos testar vários tipos de casa. Isso que é o legal. Então a gente foi morar numa casa, a gente falou, a casa é legal, morar em casa, vamos pegar uma casa. Pegar uma casa, só que era aquelas casas conjugadas.
Pô, o vizinho lá, tipo, era uma construção que as escadas são coladas uma na outra, a gente ouvia o cara pisando na escada, assim, subindo, tum. Ele acordava gritando, eu escutava o vizinho no dia a dia. Você fala, pô, casa é legal, não vai ter esse problema. Cara, tem, se for aquelas casas coladinhas uma do lado da outra, também tem esses tipos de problema, festa do vizinho gritando, os caras batendo na parede. Batendo na E a parede. gente tava numa casa, só, lógico, de bater na parede, sabe? Cantando parabéns, parabéns pra você, bate na parede. Tipo, parece que as pessoas estão dentro da sua casa. Isso é mais, mas foi tipo, pensa, em 2 meses aconteceu uma, duas vezes ali, então foi algo mais tranquilo. Mas a gente tem esses perrenguezinhos, mas a gente vai adaptando. Pô, como que seria, se eu fosse comprar essa casa, será que eu me adaptaria? Então isso é legal, é experimentar. A gente falou, pô, casa conjugada, a hora que a gente for comprar, estabilizar, não é algo que a gente quer olhar isso aqui. Talvez não faça sentido, ainda mais porque era aquelas casas compridas que pega toda a parede, não tem um cômodo isolado. Todas as paredes você está conectado com a casa do lado, né? Eu falei, ó, já percebi que esse tipo de arquitetura não é legal pra gente, né? Então a gente vai adaptando. Agora a gente resolveu, vamos tentar ver como que seria a gente morar num apartamentinho pequeno. Será que seria legal? Tudo. Aí viemos para um apartamento que eu gosto. Em Portugal a gente morou num apartamento pequeno lá de 55 metros quadrados. Eu falo, foi uma das melhores casas que a gente teve, assim, eu adorava. Você Fácil chegou de aí lá limpar, né? também em Portugal. Pô, era um dos apartamentos fácil de limpar. A cozinha, ela tinha uma dinâmica muito legal ali, que ela era tipo uma ilha, assim, um quadradão. Cara, e era uma casa super simples, pequena, mas mega confortável. E foi uma das casas que eu mais gostei de morar. Então a gente falou, vamos tentar rever como que é morar no apartamento. Aí viemos pra esse. Cara, Mas não pra estavam os agora, dois pra online, dinâmica que a né? gente tá de Isso. Não estavam trabalho. os dois trabalhando de casa naquela época, né? É, Então isso muda muito. Porque é a mesma coisa pra mim. A minha casa é exatamente. pequena e ela sempre foi muito perfeita. E hoje, finalmente, eu penso assim, pô, talvez 2 quartos, se tiver continuar os dois online assim, vai ser um pouco melhor. Exatamente. Cara, é por isso que eu falo, esse estilo de vida mudou. Naquela época era perfeito, aí hoje não é, a gente viu que não tá funcionando. Aí a gente descobriu que nessa casa que os vidros delas não tem vedação. Então, quem conhece Curitiba chove pra caramba, é frio, é úmido. Então as paredes estão tipo mofadas, nossas roupas ficam molhadas, a gente não bate sol. Então a gente tenta, eu sempre Caramba. prego um Airbnb que tem máquina de lavar. Mas aí a gente lava a roupa não seca, tudo é úmido, tipo, você pega nos papéis, aquele, sabe quando o papel daquela enrugada assim? Sim, sim. Porque a casa acaba não tendo uma vedação. Então, tipo, a casa não tem vedação. Eu até brinquei que lembrou muito Portugal. Porque vocês que moram aí sabem, né? Que Portugal é úmido no inverno, naquela época de chuva, fica muita umidade. Eu falei, cara, tô me sentindo em Portugal de novo. Só que em Portugal eu comprava um desumidificador e resolvia. Aqui a gente não tem como andar com um desumidificador, né? Então a Uhum. casa é muito úmida e a gente descobriu que tem um campo de futebol na frente da casa. O apartamento fica virado pro lado de trás desse cara, mas às vezes os caras vão até meia-noite jogando. Então, tipo, durante o dia tranquilo, é um silêncio, porque ninguém tá jogando bola, o pessoal tá normalmente trabalhando e tudo mais, mas dá 6, 7 da noite e tá o pessoal jogando bola, gritaria. Então é como se a gente estivesse Que num azar. campo de futebol. Então, cara, e por isso que a gente falou, depois de tudo isso, a gente falou, não, vambora. E essa é legal da vida adaptativa ali, né? Que a Uhum. gente tá conseguindo mudar. Tipo, falou, cara, vamos ficar 2 semanas, faz sentido pra gente, vamos pra próxima cidade? Vamos. Né? Vamos tentar negociar, pegar algum dinheiro de volta e tudo mais. O apartamento não tinha sido tão caro assim. A gente já tinha virado o orçamento do mês, a gente tinha um budget ali, falou, mesmo se perder esse dinheiro, a gente está dentro do nosso planejado. Então, vamos embora. Então, por isso que eu falo, a gente não perde dinheiro. Tá no planejado? Tá tudo certo. Se passar do planejado, aí talvez a gente tenha que ter uma conversa, a gente vai ter que sofrer um pouco mais. Mas tava ali, tava no budget, falou, não vamos ficar sofrendo não. Então, próxima sexta-feira ali, a gente já tá partindo para a próxima cidade e tudo mais. Mas é um perrengue que a gente acabou passando. Tá passando frio, então você pode ver, eu sempre tô de blusa, assim, Uhum, uhum. tudo. E se eu tivesse fazendo esse podcast, provavelmente em Florianópolis, eu estaria ali de Suando. camiseta e bermuda. Em abril, ali que a gente chegou em Florianópolis, tava um sol. Então a gente preparou a nossa mala pro sol. Eu não levei muita blusa de frio. E aí a gente tinha esquecido que o inverno ia virar. E nisso eu só trouxe um moletom e essa blusa. É a única coisa que eu tenho. As outras blusas ficaram na casa da minha mãe, né? Que a gente usa ali como base para deixar outras roupas e tal, roupas mais pesadas.
Então começou o perrengue da gente só, né, todo dia eu tô com a mesma blusa, o mesmo moletom ali, porque a gente não trouxe. Tanto é que a gente, Maringá é um pouco mais quente, então a gente tá mais tranquilo com isso, né? Talvez não vai precisar tanto, mas o próximo mês a gente já pensa em voltar lá, ali pro Brasil, não, né? Para São Paulo, para casa da minha mãe, justamente para repreparar nossas malas, né? Tipo, readaptar, fazer uma nova readaptação de malas pro próximo destino ali. Então vai ter mais aventuras daí e eu queria voltar a bater esse papo novamente mais pra frente, né? Depois se tu tiver mais experiências ainda, mais lugares passados, talvez aí na América do Sul também, né? Tu passou pela Europa, agora tá fazendo isso no Brasil, então já sei que tem Uruguai daqui a pouco e tem mais América do Sul, então vai ser bom saber como que tá sendo e se a lua de mel continua, né? Porque apesar dos perrengues, você ainda tá bem empolgado com essa vida. E aí, no episódio anterior, tu tinha comentado sobre as tuas redes sociais, principalmente, né, o teu LinkedIn, e repete aí pra galera onde que eles conseguem te achar, porque lá eu já vi tu postar coisas de como tá sendo essa tua vida de trabalhador, viajante, né, de nômade digital, trabalhando em TI como agile coach. Onde que o pessoal te acha lá? Atualmente, pô, o pessoal quer me acompanhar ali, eu tô pelo LinkedIn, né? Que é Sony Maia, só pesquisar lá Sony Maia, vão achar super fácil. Né? Sony que nem a marca, não tem erro. E basicamente é isso. Eu tenho um Twitter, mas quase não uso. E eu tenho o Instagram da minha esposa, que eu faço as participações especiais ali de vez em quando, que é a Cauane Prado. Então, procura qual é o Cauane Prado ali, que aí vai conseguir tá acompanhando. Ela acaba sendo a pessoa que posta mais. Eu não sou muito sair dessa vida de rede social, falando que eu sou anônimo. Ninguém acha que eu dei o Sony. Só realmente pelo LinkedIn. Agora pela Cauane o pessoal consegue ainda me descobrir ali e tudo mais. E ela sempre está postando um pouco das nossas aventuras. E também tem o meu Medium, que aí eu vou lançando alguns artigos pelo Medium e tudo mais. Quero começar a escrever um pouco sobre a vida nômade e tudo. Vamos ver se sai, estou precisando parar aí e voltar, né, nessa escrita ali. Mas vamos ver até onde vai essa vida. Por enquanto a gente ainda não tem planos de parar. Mas eu falo, a gente planeja muitas vezes 1 ano, 2 e tudo, e muda tudo. Aí vem um Covid da vida, uma guerra, assim, né? Veio Covid. Uma guerra. E pega os planos da gente assim, né? Dá aquela amassada e arremessa assim pro cesto de lixo. Então tem que se adaptando. Tu repetiu isso várias vezes aí no episódio. Coisa que a gente nem imaginaria que aconteceria. Não, né? nem imaginaria. Vai durar um mês, 2 meses, 3 meses. Putz, então 6 meses. Perdemos esse verão, mas tudo bem, né? Acabou. E estamos ainda nessa. A vida continua. Acho que a adaptação, em especial a adaptação, né? Vale não só pro trabalho, mas vale pra vida também. Sony, obrigado novamente, cara, e vou continuar acompanhando lá pelo Instagram da Cauane para ver como tá essa vida aí, para saber onde que você tá, né? Quais são os próximos países e próximos passos. Muito obrigado, então a gente se vê na próxima. Valeu. Eu que agradeço. Até a próxima. Valeu.